Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série do papel da mulher na igreja à luz da palavra de Deus. Nosso terceiro dia, nós vamos falar de um assunto polêmico. Vamos botar aquele fundo musical. Tararararam, tararararam, tararararam. Porque hoje o papel é polêmico da mulher. O que a mulher não pode fazer na igreja? Ou existe mulher pastora? Gente, esse é um tema polemiquíssimo, vamos dizer assim, um tema bem polêmico, ao qual hoje, na atualidade do nosso pleno século XXI, o que Paulo quis dizer sobre mulher exercer pastorado, sobre quem pode exercer a função de pastor, quem não pode, e é isso. Já deixo aqui registrado, se você é uma pessoa mimizenta, birrenta, nem prossegue no vídeo, porque aqui existem verdades bíblicas ao qual foi deixado para os apóstolos, foi deixado para mim, foi deixado para você. Se você quiser seguir, beleza. Se você não quer seguir, beleza também, é com você. É você e ó, o papai do céu, não comigo. Já deixo registrado também. Se você tem algum problema com essas informações que serão ditas hoje, estou lendo a bula do remédio antes de aplicar para nossas vidas. Porque eu também fui uma pessoa que pensava desse jeito, mas hoje, com a luz da palavra, com a luz do evangelho, com o próprio apóstolo Paulo falando para mim dentro do contexto do texto, eu aprendi. E é aquilo, meu irmão e minha irmã, se você tem algum problema com o que vai ser falado no dia de hoje, anota no caderninho. Quando Jesus voltar e a gente subir, aí tu pega e senta com Jesus e pergunta para ele: Senhor, por que o Senhor falou isso assim, sensado? Por causa de quê? Senta com ele. Não é comigo, não. É com ele mesmo. Eu só estou falando o que ele diz. E é isso. E tá tudo bem. Então, minha gente, aqui Paulo lhe deixa ordens explícitas sobre o pastorado. Qual é a função do pastor? O que o pastor exerce? O que exerce? Vamos começar com a nossa boa e velha ilustração. No dia de hoje eu tenho duas. Vamos lá. Ilustrações para nós. Para que entenda melhor, imaginem duas situações comuns do nosso dia. A igreja, ela é chamada a casa de Deus. Em uma casa romana ou judaica, o pai e a mãe têm igual honra perante os filhos. Como descrito lá nas leis, né? Honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na terra. A mulher, ela gerencia a casa, educa, profetiza e instrui os filhos, mulheres e também os servos. Contudo, a responsabilidade final, TT, cabeça, que responde perante as autoridades da cidade, protege a família. Esse é o papel do homem, proteger a família. Vamos começar aí. É o pai. Se o pai abdica, a casa fica desordenada. Por isso, o homem tem uma função primordial dentro da casa. Quando a mulher falha, o homem tem que estar ali para poder cobrir e assim os dois entenderem o que está acontecendo dentro de casa para estruturar essa mulher de novo. Na igreja, permitir que a mulher assuma a paternidade espiritual, o pastorado titular, é confundir a família de Deus, confundir a estrutura que Deus programou, planejou. E a segunda ilustração, imagine um corpo. A boca fala e os ouvidos ouvem. Se o ouvido quiser falar, o corpo entra em colapso. A mulher na igreja primitiva orava e profetizava. E Peraí, que eu me perdi. Orava e profetizava, como está escrito lá em 1 Coríntios 11, versículo 5.
o que indica que ela tinha voz e dons espirituais ativos. Mas o ofício de julgar a profecia e governar a doutrina, ou seja, o ensino oficial dessas palavras, das escrituras, foi dado a homens qualificados. Assim como os levitas no templo tinham funções distintas das demais tribos, sem que isso diminuísse o valor das outras tribos. Eita Deus! A gente já começa assim, já, ó, né? Temos o fundamento nas escrituras é para o quê? Para que a igreja seja coluna e baluarte da verdade. Ela deve observar o que foi ordenado. Aqui estão as palavras registradas conforme as nossas traduções de hoje. Nós vamos pegar e bater ponto por ponto sobre as escrituras, sobre a autoridade e ensino. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja em silêncio. 1 Timóteo 2, versículo 12. Sobre a qualificação do presbítero, nós temos isso descrito. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para o ensino. Aqui, gente, nessa informação é o próprio apóstolo Paulo que está dando a descrição do pastor, presbítero, pastor, bispo. É tudo a mesma coisa, a mesma função, exerce a mesma função. Não tem distinção, não tem uma separação. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Ou seja, temos a qualificação de um homem como presbítero, pastor ou bispo. Nós temos a descrição de um homem, não de nós mulheres, não que a gente seja diminuída, não que a gente seja uma coisa separada. Nós temos sim o nosso papel e a nossa função, como descrito na aula de ontem. E é isso. Quando obedecemos a ordem dada por Deus para os apóstolos, para os irmãos do primeiro século nas Escrituras, nós não confundimos as coisas. Porque o que acontece? Como a ilustração do ouvido. Se o ouvido quiser falar, vai gerar colapso. A cabeça vai entrar em parafuso. Ou seja, eu estou ficando doido. Né? Então, Deus, quando ele dá essas informações para o apóstolo Paulo, ele dá essas informações mediante o quê? A uma ordem. E essa ordem foi dada diretamente por quem? Pelo próprio Deus. Se você serve a Deus, por que está desobedecendo a ordem dele? Já começa aí que não está certo. Alguma coisa não está batendo. Porque se você desobedece uma ordem que foi dada diretamente por Deus, o problema, meu irmão, como eu sempre digo, não está nas escrituras. Está aqui, ó. E quem está lendo, está aqui, ó, entre a cadeira e quem tá, que a Bíblia que está na mão. O problema não está nas escrituras, o problema está em mim, em querer modificar, adulterar algo que não deve ser adulterado. Eu devo permanecer firme nas escrituras. Por isso que a gente tem várias ramificações, porque as pessoas querem fazer da Bíblia uma salada de frutas. E sendo que Deus colocou ali o arroz com feijão, que é para alimentar, para dar sustentação. É o arroz, feijão, a carne, a salada, que é para dar sustentação e dar força para todo o corpo. Que são as escrituras sagradas. As escrituras sagradas não são brincadeira. São para serem vividas. Ou seja, quando eu escolho viver para Deus, eu escolho fazer a vontade de Deus. E é isso. E tá tudo bem.
1 Timóteo 3, versículo 2, sobre a ordem no culto público. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhe é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Deus ou Cristo Jesus, ele não veio para retirar a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ou seja, toda a lei se cumpre em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus. E por seguirmos a Jesus, é que exercitamos. A lei diz: não matarás, não roubarás. Eu não mato, não roubo. Por quê? Por causa de Cristo Jesus. Entende? E é isso. 1 Coríntios 14, 34. Sobre a liderança estabelecida. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagens ou insubmissão. Temos aqui uma ordem clara, uma informação clara sobre como deve ser o presbítero ou o líder da igreja, o homem, marido de uma só mulher. E tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Aqui, Paulo, ele fala quais são as características desse homem. Ele deve ser irrepreensível, ou seja, não deve ter nada e nem ninguém que seja capaz de levantar algo que seja contra esse homem. Seja através da sua mulher, porque ele toma conta muito bem dela, né? A gente lembra lá de Adão e Eva. Onde é que estava Adão que não viu que a mulher estava comendo o fruto que Deus falou para não era para comer, né? Olha aqui. Eu era para estar vivendo lá no Éden e não estou mais. E é isso. Aonde estava esse homem que não estava tomando conta da sua mulher? Opa, já achamos aí o problema. Quando a mulher ela é insubordinada ao marido, e assim como os seus filhos são insubordinados, né? Não são submissos ao chefe da casa, ao marido, acontecem muitas coisas erradas. Então, o marido, como chefe da casa, ele deve se posturar, ele deve ter postura dentro da sua casa, para que quando chegue na igreja, ele faça com a igreja a mesma coisa que acontece dentro da sua casa. E é isso. A igreja é a extensão da casa do presbítero. A igreja ela é a extensão da casa do pastor, do bispo, e por aí vai. Paulo, quando ele fala essas informações, ele traz a luz da verdade do Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que revelou para ele. E é isso. Tá confuso? Tá com problema? Conversa com o Espírito Santo. Pede a ele para ele te revelar. E aí ele vai conversar com você e te mostra a luz do Evangelho. E é aquilo, minha gente. Tá escrito, eu faço. Não tá escrito, eu não vou inventar. Porque se eu for inventar, começam essas falsas doutrinas, essas coisinhas que vão entrando dentro da igreja, vão transformando, vão prostituindo, vamos dizer assim, a verdade que foi revelada aos apóstolos. Eu imagino Paulo olhando hoje em dia as igrejas. Eu imagino Paulo olhando. Tanta heresia, tanta maluquice, tanta. Eu acho que mulher no púlpito assim, é só a ponta do iceberg dos problemas, que vai só afundando, é só ladeira abaixo. Enfim, gente, tem uma ordem, tudo tem uma ordem. E aqui nós vamos descrever a ordem de Deus, como Deus criou tudo, como Deus fez tudo. Tito capítulo 1, versículo 6, o contexto profundo. Por que da proibição? Correto, eu pesquisei e fui buscar referente ao que estava acontecendo lá em Éfeso, né?
O que acontece? Em Éfeso, onde Timóteo estava, havia mulheres que estavam propagando falsas doutrinas, pregando um evangelho que não é o evangelho genuíno. Algumas viúvas jovens estavam sendo seduzidas por falatórios inúteis. Fofoquinha, disse-me-disse, e espalhando coisas que não convinham, como descrito lá em 1 Timóteo 5, 13 ao 15. No entanto, a gente não pode limitar a instrução apenas a um problema local, focal. Falta de educação teológica dessas mulheres, ou heresias específicas. Aí a gente vai estar ignorando o argumento principal que apresenta, que eu vou apresentar logo assim em seguida, né? A razão profunda não é cultural, mas ela é criacional, ou seja, está desde a criação. Vamos observar o que Paulo ele escreve quando ele proíbe o ensino autoritativo feminino, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Ou seja, a ordem foi dada para Adão. Mas não é porque a ordem foi dada para Adão que Adão foi enganado. Adão não foi enganado. Adão foi seduzido pela mulher que ele tinha do lado dele. Tá certo que ele deixou-se seduzir pelas palavras dela, mas a ordem de Deus é uma, que o ponto focal é esse, a ordem de Deus é uma. Deus criou Adão e criou Eva. Ou seja, a ordem é essa. Primeiro o homem. Não que a mulher ela esteja num papel, como é que eu posso dizer, abaixo do homem. De forma nenhuma, ainda mais hoje no século XXI. Temos muitas mulheres guerreiras que trabalham muito, acordam cedo. Minhas irmãs são um exemplo disso. Acordam 5 da manhã, eu acordo 4 da manhã para poder trabalhar, ajudar dentro de casa o meu marido, pagar as nossas contas e assim viver. Mas dentro da igreja não é igual no mundo. Você consegue entender? Dentro da igreja existe uma ordem e essa ordem precisa ser seguida. É a ordem da criação, primogenitura funcional. Deus criou o homem primeiro. Na cultura hebraica e na teologia do Antigo Testamento, primogenitura carrega a responsabilidade de liderança e custódia. Adão recebeu a instrução do jardim antes mesmo de Eva ser formada. A liderança masculina reflete a ordem de Deus antes mesmo da queda ou o pecado. Portanto, não é uma consequência do pecado, mas um design original de Deus. Deus criou um design. E esse design criado por Deus precisa ser seguido. Se eu quero servir a Deus, gente, eu devo me submeter à sua ordem, aquilo que ele deseja, aquilo que ele formou. Não seguir de acordo com aquilo que eu quero, senão eu vou ficar de mimimi. Ah, senhor, isso aqui eu não quero seguir, não. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui eu posso tirar, tá? Isso aqui eu vou pegar a Bíblia, vou riscar, porque isso aqui para mim não serve. É praticamente eu estar pegando a Bíblia, rasgando uma folha e jogando fora. Se for assim, vamos botar as heresias aí, ó, um caminhão, ó. Pensa num trem. É um trem desgovernado, cheio de vagão. Se eu tiro o maquinista, o que acontece? Se eu tiro a ordem de Deus, o que acontece? Heresia show. Fala igual um rapaz que ele faz aí vídeos também. É o carro da heresia. Está passando na sua rua. Venha, busque a sua heresia. Uma de cada vez. É isso. Ou eu me amoldo ao padrão de Deus, ou eu vou para o mundo. Não tem como eu buscar agradar a Deus e agradar ao mundo, como descrito lá em Mateus, capítulo 6. Ou você agrada a Deus ou você agrada o mundo. Não tem como. Entende? Ou você agrada a Deus ou você agrada ao seu eu.
Primeira coisa que Jesus fala quando ele fala para seguirmos a ele: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, se você tem a sua natureza humana e você não quer seguir o plano de Deus, né? Nós vamos descer. Porque Paulo, quando ele fala lá em Gálatas, capítulo 1, sobre as falsas doutrinas, ele fala que aquele que trouxer um evangelho que seja diferente do que foi pregado por ele e pelos apóstolos, que seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Eu não quero ser amaldiçoado, então eu sigo ele, ó, quietinha. Ah, mas Natália, você está aqui na rede ensinando. A rede não é o púlpito, não é o culto dominical. Então, né? Não estou fazendo heresias. Estou trazendo à luz da verdade instruções para nós mulheres entendermos qual é o plano de Deus. E é isso. E tá tudo bem. Quando Eva tomou a iniciativa de decidir independentemente de Adão, ou seja, a liderança, a ordem foi invertida. E o pecado ele entrou. Quando a liderança espiritual designada por Deus é subvertida, ou seja, trocada, portas se abrem para o engano. Não que a mulher seja mais pecadora ou menos inteligente, de forma nenhuma. Temos mulheres inteligentíssimas. Dentro da Igreja de Cristo, temos mulheres inteligentíssimas. Conheço diversas. Eu sou uma delas. Mas Deus estabeleceu uma proteção através da liderança masculina, cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. E aí vai. A proibição do pastorado feminino, o cargo presbítero, bispo, pastor, que governa e ensina com autoridade final, visa preservar a representação do relacionamento entre Cristo, o noivo, e a igreja, a noiva. Que somos nós. A igreja foi comprada por um sangue, o sangue de Jesus. Ou seja, ele se entregou, ele se doou, ele fez o seu papel de pai. Se entregou para resgatar a nós, a igreja. O pastor age como um pai na família da fé. E esse papel de pai e cabeça foi confiado ao homem. E é isso. Vamos dizer aqui, eu pedi para a inteligência artificial falar comigo no dia de hoje, como se fosse Paulo falando comigo, me dando conselhos. Filho, sei que em seus dias a sociedade clama por igualdade em todas as esferas, confundindo igualdade de valor com igualdade de função. Eis o resumo do porquê, à luz da sã doutrina, o pastorado feminino não deve ser exercido. Fidelidade ao design de Deus. Homens e mulheres são absolutamente iguais em valor, dignidade e salvação, como descrito em Gálatas 3:28, mas em diferentes funções. O pastorado é uma função de liderança representativa, cabeça, que Deus designou ao homem, espelhado na criação, espelhado na ordem de Deus. Cristo veio ao mundo para dar a sua vida pela igreja feminina, mulher, ou seja, todos nós. A imagem de Cristo e a igreja. O pastorado masculino preserva a tipologia bíblica. Cristo é homem, o cabeça. A igreja é a noiva.
Inverter isso no governo da igreja obscurece essa figura sagrada. Obediência à palavra, a proibição não foi um conselho cultural para Éfeso, mas fundamentada em Adão e Eva, a história da nossa humanidade. Ignorar isso, hoje, é dizer que a cultura humana tem mais autoridade do que a ordem da criação divina. Portanto, que as mulheres em seus dias, sirvam, ensinem a outras mulheres, ensinem as crianças, exerçam misericórdia e usem seus dons, mas que a autoridade do governo e o ensino doutrinário, a congregação reunida, permaneçam confiadas a homens fiéis, para a glória de Deus Pai. Amém. Paulo, eu acredito que ele, nos dias de hoje, ele falaria para nós, como igreja, dessa forma, nos dando esse conselho, mostrando a luz do Evangelho, ensinando o Evangelho, porque é isso que ele veio trazer para nós, né? Como discípulo de Cristo, ele veio trazer a luz do Evangelho, veio mostrar a ordem que Deus planejou para a igreja. Ou seja, a ordem vem lá do alto. E se você tem algum problema com essa ordem, reclama com ele, não comigo. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, por nos mostrar qual é a tua ordem, o que o Senhor deseja, por mostrar para nós mulheres, Pai, aquilo que é a tua vontade. Não para exercitarmos de forma, de qualquer jeito a tua palavra, mas sermos fiéis até o fim. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então, quer estemos em qualquer lugar, que sejamos, Pai, mulheres direcionadas para a tua vontade, para o teu querer. Que não hajamos, Senhor, de acordo com o nosso próprio entendimento e a nossa cultura humana. Que não nos deixemos, Pai, nos levar por essa cultura de empoderamento, de mulheres na liderança, vamos colocar bem específico, dentro da igreja. O Senhor, para a sua igreja, o Senhor estipulou um cuidado único, porque Cristo deu a sua vida e ele é o cabeça da igreja. E nós, Pai, como igreja, somos submissos à tua vontade. No dia de hoje, Pai, se tem mulheres aqui ouvindo, clamando pela sua ajuda, pelo seu direcionamento, fortaleça, Senhor, para que elas continuem firmes e não caiam em tentações, para que elas não venham a confundir a tua ordem com o que o mundo quer nos mostrar, que a tua palavra é ultrapassada, que o Senhor não tem mais autoridade no dia de hoje, mas nós entendemos, Senhor, que o Senhor está aí, no mesmo lugar, cuidando da nossa vida, no centro da vontade da nossa vida. Muito obrigada, Senhor. Peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e peço que o Senhor me ajude a cada vez mais, Pai, ajudar a outras mulheres e assim, Pai, ser edificada nos teus estudos. Hoje aprendi mais sobre a tua verdade e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.